Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque um dia Ele voltará para nos buscar a igreja do Senhor Jesus. Tempo especial, nós estamos nessa tarde, no penúltimo culto de despedida do ano, teremos o culto da virada amanhã. Todos nós estaremos aqui amanhã às 10 da noite, passando a virada do ano de joelhos, como diz o pastor Márcio, né? Rompendo o próximo ano de joelhos. E é muito especial, nós podemos, nesse último domingo do ano, ainda estar aqui louvando ao Senhor, como fizemos durante todo o ano como igreja, porque é muito especial nós louvarmos e agradecermos ao Senhor. E quando nós chegamos no final do ano, é sempre um momento de reflexão, é um momento onde nós olhamos pelo retrovisor, nós olhamos para trás e olhamos o que aconteceu durante esse ano. E nós temos muito a agradecer a Deus durante esse ano. Nosso coração tem que se encher de gratidão por tudo que ocorreu durante esse ano. Quando nós chegamos à véspera de um novo ano, é o momento de agradecer, mas é o momento também de nós planejarmos, de nós olharmos para 2019 e aí, o que nós vamos fazer? Quais os alvos, quais os planos para o próximo ano? Você tem o costume, você faz planos, você estabelece alvos na sua caminhada? Ou você é daqueles que, dê o que der, qualquer lugar está bom? Como é que é a tua dinâmica? Como é que é a dinâmica na sua família? O que eu quero trabalhar nessa noite, nessa tarde, finalzinho de tarde, início da noite, é um pouquinho sobre planos. Se você pegar o boletim, abra aí seu boletim, nós temos queria que você deixasse aberto ali, meus alvos para 2019. Nós vamos estar trabalhando ele um pouquinho hoje, mas não completamente. Eu quero, nessa noite, trabalhar algumas metas, alguns alvos que entendemos, olhando para as Escrituras, que são imprescindíveis em qualquer planejamento. E quando nós estabelecemos alvos, isso nos ajuda a estabelecer direção para a nossa vida. Quando nós olhamos os mais antigos aí, antes era muito mais fácil estabelecer alvos, não era? Se pegasse lá meus avós, eles moravam numa fazenda. Então eu acredito que o planejamento deles, vai ter a época de plantar o soja, vai ter a época de plantar o milho, vai ter o aniversário dos filhos ali, vamos fazer um churrasco em tal data. Então não tinha muita coisa, era muito fácil fazer um planejamento. Mas nos dias de hoje nós temos tantas distrações que com muita facilidade, se nós não planejarmos, a agenda nos engole. Se nós não estabelecermos alvos, nós vemos o tempo passar e nós olhamos para trás e vamos ver que nós não crescemos. Então as distrações podem nos levar a estar satisfeito com o que é bom, mas nos deixa de experimentar o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Você tem se contentado com o que é bom, ou você tem buscado o melhor de Deus na sua vida? Quando nós planejamos e quando nós colocamos os nossos sonhos diante do Senhor, o desafio é nós falarmos: Deus, eu quero o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Deus estabeleceu muitos planos, muitos sonhos para as nossas vidas, ainda quando nós éramos uma sementinha, quando nós fomos gerados. Deus já nos conhecia e criou cada um de nós com todo o potencial. Mas por que a vida está tão corrida e por que nós estamos trabalhando tanto, estamos fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que nós muitas vezes perdemos o foco? E muitas vezes a multitarefa, fazer tantas coisas ao mesmo tempo, nos fazem fazer várias coisas meia boca e a gente não experimenta excelência. E quando nós falamos em planejar diante de Deus, nós temos que entender que no planejamento diante de Deus nós precisamos ser ousados, visando a atingir o excepcional que Deus tem para nós, e não se contentar com meia boca. E quando nós pensamos em planejamento, nós encontramos dois tipos bem destacados de pessoas. Você conhece aquele que planeja tudo? Aquele que ele vai viajar, ele planeja até o imprevisto. Ele planeja quantos minutos vai parar naquela pastelaria para tomar um café da manhã. Ele vai chegar em tal dia, se furar um pneu, complicou. E esse planejamento tão detalhista, esse planejamento acaba virando uma grande armadilha.
porque ele fica escravo daquela planilha. Quem conhece gente assim? Olha aí, ó, algumas pessoas conhecem, né? E é complicado. Aí nós temos o outro extremo, que é aqueles que não planejam nada. Sabe, eu vou para a praia, né? Hoje o pastor Márcio fez uma propaganda de Matinhos, né? De manhã, quem estava aqui de manhã. Nós vamos para Matinhos, aí chegamos lá nessa época, véspera de Natal, véspera de Réveillon. Agora eu vou procurar uma casa aqui. Aí eu começo a andar lá, ver se tem alguma casa, um apartamento para alugar. É aquele que não planeja nada. E a vida dele é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu vou levando. E eu não faço nenhum plano, e eu não faço nenhum planejamento. E os dois extremos, eles são ruins. Então, nessa noite, nós vamos conversar sobre alguns princípios inegociáveis no seu planejamento. O que é imprescindível no processo de crescimento estruturado. Porque Deus quer nos fazer crescer cada vez mais. Com o passar do tempo, nós precisamos amadurecer. As experiências que eu tive em 2018, se não me fizeram crescer, alguma coisa está errada. Seja elas experiências positivas ou negativas. Quando eu tenho um coração ensinável, eu vou experimentando o crescimento com as experiências da vida. E sabe, e o meu planejamento começa a ser mais centrado, porque é centrado nas Escrituras. Se nós fôssemos utilizar as melhores técnicas de planejamento, nós temos alguns indícios que nos ajudam, mas não são suficientes. Os especialistas dizem que qualquer planejamento, ele tem mais chance de sucesso se ele for específico. Então, assim, eu quero estudar o ano que vem. Não, estudar o quê? Não, eu quero fazer um curso de pós, eu quero entrar numa faculdade, eu quero fazer esse doutorado, esse mestrado. Tem que ser específico. O segundo ponto que eles falam que deve ser realista. Eu quero ser presidente do Brasil daqui a 4 anos, mas eu nunca fui político. Não, o alvo, quando ele estabelece algo mais realista, também tem mais chance de dar certo. Aí outros dizem que deve contemplar diversas áreas da vida. Então eu contemplo os meus planos na área de família, na área da saúde, na área acadêmica. E ainda ele estabelece que eu tenho que ter um planejamento a curto prazo, a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos. Tudo isso é interessante. Técnicas que ajudam muito no planejamento. Mas sabe o que acontece? Quando nós olhamos para essas técnicas, eles trabalham somente na dimensão do natural. Mas os discípulos de Jesus, quando fazem um planejamento, nós não podemos simplesmente nos limitar a colocar a nossa visão humana num papel, dizendo, isso aqui que eu quero para o ano que vem, na dimensão do natural. Eu preciso incluir na dependência de Deus, passos de fé, sonhos ousados, responsáveis, sim, mas não tão limitado. Eu preciso sonhar os sonhos de Deus no meu planejamento. Os nossos planejamentos devem experimentar um pouco esse sobrenatural de Deus. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, o nosso futuro ele é potencializado. Porque nós alinhamos os nossos sonhos ao plano soberano do nosso Pai eterno. Romanos 12:2, ele nos diz que nós não devemos se amoldar no padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você faz um planejamento, teu objetivo deve ser experimentar a boa, agradável vontade do Senhor. Você tem olhado para a sua vida sob esse prisma, sobre essa perspectiva? Isso muda completamente como nós planejamos. Deixa eu citar um exemplo aqui. Você pega alguém que quer uma vida profissional, um crescimento na vida profissional. Ele fala assim, olha, eu quero ser promovido, eu quero ter sucesso na minha empresa. Um planejamento legítimo. Eu vou trabalhar para ter sucesso na minha empresa. Eu estou agindo, eu estou planejando, como qualquer outro que faz um planejamento razoável. Mas quando eu tenho essa dimensão de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus,
eu chego e falo assim, ó, eu quero ser promovido, eu quero me dar bem na minha empresa, para poder abençoar ainda mais a minha empresa, para poder influenciar ainda mais nas decisões da empresa, para abençoar mais a comunidade, para poder influenciar mais pessoas a conhecer a Jesus, a viver uma vida firmada na palavra. Eu mudo completamente a motivação do meu planejamento, e isso deve impulsionar a nossa caminhada. Então, eu mantenho o mesmo objetivo, mas com a intenção do coração e um propósito diferente. Sabe, tem pessoas que passam a vida querendo ganhar dinheiro e querendo conquistar mais. Aqueles empresários que trabalham, viajam, mas nesse meio tempo eles não têm mais comunhão com Deus, eles perdem a comunhão com a família. Isso é muito triste, porque o planejamento dele não tem equilíbrio. Ele está focado em uma área, eu quero ter sucesso profissional, eu quero ter dinheiro, mas eu não observo as outras áreas da minha vida. E quando eu faço isso, eu estou quebrando princípios da palavra. Nessa tarde você vai ser desafiado a colocar diante de Deus os seus planos e alvos de 2019. Que hoje você vai começar, você vai terminar amanhã. E amanhã nós vamos romper, vamos entrar em 2019 com os nossos alvos, nossos planos estruturados. Esse é o desafio. Mas eu queria deixar com vocês nessa tarde princípios que nos ajudam a estruturar esses planos. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos. Que diz lá Provérbios 16, 1-3. Vamos ler juntos ali? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagrem ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Tão simples assim. Quer que teus planos sejam bem-sucedidos? Só cumprir. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso é a palavra do Senhor, queridos. Quando nós pensamos em planejamentos, metas, alvos, nós precisamos olhar para esses princípios fundamentais. Alvos e planos estabelecidos na presença de Deus nos ajuda a ser mais assertivos. Então, antes de preencher esses alvos que você abriu no boletim, eu quero deixar alguns princípios aqui, onde nós podemos buscar a direção do Senhor e sermos abençoados com um planejamento segundo o coração de Deus. E o primeiro princípio que nós precisamos exercer, a primeira prática cristã que nós precisamos colocar no nosso planejamento é a oração. A oração, ela nos orienta na execução dos alvos e planos estabelecidos. A oração orienta na execução dos alvos e planos estabelecidos. Vamos ver o vídeo do irmão Leonardo, o que ele encontrou nesse ano de 2018 com relação à oração. E ele já dá uma dica do que nós podemos, o que ele quer encontrar em 2019 através da oração. Deixa Deus abençoar através desse testemunho. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco com os irmãos do muito do que Deus tem feito, né? Das respostas de oração que nós temos recebido, não só na minha vida particular, na vida da minha família, mas principalmente também no nosso pequeno grupo. Quero compartilhar com os irmãos do quanto tem sido maravilhoso começar o dia, ir para ir beber, dobrar os joelhos e orar junto com os irmãos ali na sala de oração, uma sala que foi projetada, foi sonhada para que você tivesse aquele espaço ali para buscar o Senhor, começar o dia na presença do Senhor, e isso tem sido tão bom, tão maravilhoso. São tantas as respostas, são tantos testemunhos que nós temos tido a oportunidade de ouvir dos irmãos que frequentam aquela sala e também do nosso pequeno grupo, tantas vitórias que Deus tem nos dado. Esse ano de 2018 realmente foi marcante para mim, porque eu vi muitas respostas e vi irmãos que perderam o emprego e Deus abriu porta. E, enfim, eu quero desafiar os irmãos, aos líderes, aqueles que frequentam os nossos pequenos grupos, a estarem realmente no ano de 2019 buscando o Senhor em oração. E Deus vai surpreender você de forma extraordinária. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. O Léo é muito especial, porque todos os pastores que coordenam as reuniões de oração
todos os dias ali, o Léo estava lá. Era na segunda, era na terça, era na quarta. Então, antes de ir para o quartel, ele passava aqui e orava. Ele assumiu, junto com a esposa, ele e a Regiane, 2 pequenos grupos, de homens e mulheres, no início desse ano. E o pequeno grupo cresceu, e ali acho que está faltando gente naquela foto. E eu estive na casa dele, e ele compartilhando as bênçãos. E a filha fez o barbaracá. E eles mudaram para casa nova, saiu o PNR. Uma casa extraordinária, mas melhor do que ele tinha sonhado e imaginado. E veio com a contemplado do exército de uma forma totalmente improvável, onde mudaram em Brasília as regras, e ele foi contemplado. E dentre outras respostas de oração, o pequeno grupo encontrando resposta de oração, irmãos que estavam lutando por emprego, e Deus abrindo portas, tantas coisas. Ele compartilhou, e foi compartilhando. Eu falei, Léo, nós não vamos conseguir gravar tudo isso aí não, Léo. Eu vou precisar resumir, porque não dá para passar tudo isso, mas você vai um dia na quinta-feira lá, você vai testemunhar, e a igreja vai conhecer o teu testemunho completo. Sabe, e é tão especial porque o Léo encontrou resposta de oração em 2018. E não só o Léo, como tantas pessoas. Nós vimos tantas curas, famílias restauradas. Na última quinta, a Karine e o Bruno ali compartilharam, a Karine compartilhando o quanto ela cresceu na oração. Uma crise conjugal, no início do ano, ela é acompanhada, acolhida aqui na igreja. E ela falou assim, eu comecei a orar 15 minutos, daqui a pouco 20 minutos, daqui a pouco meia hora, daqui a pouco 1 hora. E ela fez um quarto de guerra na casa dela, e ela está orando 1 hora e não quer parar de orar, porque Deus tem respondido a oração, Deus tem abençoado. Ontem à noite nós estávamos aqui, 4 horas, das 8 à meia-noite, que especial a vigília aqui, nós orando, intercedendo, clamando pela nação, clamando pelas famílias, clamando pelos ministérios. Queridos, esse ano 2019, você vai ser desafiado a participar de movimentos de oração. Eu quero desafiar você, não fique de fora. Não fique de fora, venha aqui orar às 6h30 da manhã, escolha um dos dias. 6h30 é muito cedo, então venha na terça que é 8 horas da manhã. Venha no sábado que é às 8, mas não deixe de estar orando. E quando nós falamos em oração, nós temos que entender que existem 2 dimensões. Existe aquela oração individual, é você secreto no seu quarto. Isso aí é inegociável. Diariamente você precisa investir tempo na presença de Deus. Você precisa buscar a face do Senhor. E existe aquela oração que nós oramos como igreja, quando nós nos reunimos para orar. Nós estamos aqui 6h30 da manhã, e nós estamos aqui na vigília, e nós estamos nos nossos pequenos grupos, estamos ali, vamos investir tempo orando. Nós precisamos cada dia mais buscar essa intimidade com o Senhor. E quando nós falamos da oração, a oração ela impacta completamente no nosso planejamento. Por quê? Hoje, nessa tarde, nós fizemos um culto de gratidão lá em casa. Todo ano nós temos essa prática. Nós temos escrito as metas que nós escrevemos lá em 2017. E nós estabelecemos, agradecemos a Deus, aquilo que Deus atendeu. Teve 2 pedidos que Ele jogou para o próximo ano. E nós estabelecemos as metas para 2019. E sabe, foi muito interessante. Tem um pedido de oração que estava lá, que envolvia a área financeira. Nós tivemos uma reforma esse semestre agora lá em casa. E veio essa oportunidade de nós cumprirmos aquela meta, aquele objetivo, que iria a esse valor, antes da reforma. Sabe quando, aí nós buscando em oração, e Deus trouxe um incômodo no coração da minha esposa. Ela falou, eu acho que nós não devemos fazer esse negócio. Estava no planejamento. Falei, então tá bom. Eu aprendi desde o meu casamento que eu devolvi a esposa. Eu falei, então vamos pisar no freio. E de repente nós não fizemos aquele negócio. E aquele recurso que era uma reserva nossa, não foi usado. Aí veio a reforma. E o que aconteceu com a reforma? Ultrapassou o valor. E se nós tivéssemos feito aquele negócio, nós íamos estar em maus lençóis. Mas porque nós estávamos sensíveis à voz de Deus, não é porque nós colocamos aquilo no papel como um alvo, nós precisamos da confirmação do Senhor na execução daquele planejamento. E Deus foi alinhando o nosso planejamento. E aquele alvo que era para ser esse ano, foi para o próximo ano. E nós vamos continuar orando por ele. Sabe, e Deus é extraordinário, porque Ele vai nos surpreendendo, e a oração é fundamental. Como é que a oração fez parte do seu planejamento? Olhando para 2018,
O quanto você buscou a Deus através da oração em 2018? Como é que o seu planejamento foi realizado e executado? A oração fez parte dele? Porque se não fez, talvez você vai ter que mudar um pouquinho a sua dinâmica. Quando nós olhamos nas Escrituras e procuramos homens de Deus que foram usados por Deus e que planejaram, nós vemos claramente Neemias. Você pode abrir lá no livro de Neemias, nós vamos ler alguns textos ali durante a mensagem. Deixa aberto lá o livro de Neemias. Neemias, um homem especial, Deus desafiou ele a reconstruir o muro de Jerusalém. Mas sabe, ele precisou planejar, ele precisou estruturar. E quando nós vamos ver lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 11, nós vamos ver Neemias orando. O texto diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Ele estava num momento de decisão. Ele precisava falar com o rei que ele iria lá para reconstruir o muro. E ele buscou a presença do Senhor. Durante o livro de Neemias, nós vamos ver várias outras passagens onde ele ora pedindo direção de Deus. Ele orou ao planejar e ele orou ao executar. Quando nós oramos pelas metas e planos nas nossas vidas, Deus nos capacita com passos de fé. Neemias, ele experimentou passo de fé nos seus alvos. Queridos, eu queria desafiar você a colocar a oração no seu planejamento. Você está aberto aí o seu boletim? Eu queria que você pegasse essas áreas que estão aí, porque essa vai ser a base de todo o planejamento restante. Eu queria que você colocasse a oração aqui, aonde Deus está tocando o teu coração. Nas finanças, eu vou começar a orar pelas finanças, na aplicação dos meus recursos para ser um bom mordomo. De repente, na área física, eu vou orar para que Deus me dê direção, me dê perseverança para continuar fazendo exercício, para continuar cuidando da minha saúde física. No vocacional, eu vou orar para que Deus me dê direção, se eu devo assumir ou não, me preparar para assumir a liderança de um pequeno grupo, para que eu possa crescer no discipulado, no conhecimento. Você consegue colocar a oração aí? Eu queria desafiar você a começar esse planejamento, incluindo a oração nas áreas da sua vida. Mas, avançando um pouquinho, além da oração, nós temos um outro princípio que é inegociável em qualquer planejamento. A oração, nós buscamos a intimidade com o Senhor e nós somos direcionados pelo Senhor nos caminhos que devemos traçar ou caminhar. Mas nós temos uma outra dimensão que é o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra, ele nos capacita nas tomadas de decisões. É muito extraordinário. Vamos ver também um testemunho do irmão Fábio aí, o que ele encontrou com relação ao conhecimento da palavra em 2018. Veja esse vídeo. 2018 foi um ano de recomeço, gente. Recomeços fantásticos para mim, para minha família. Acredito que para você também, né? Foi um desafio bem grande que a IBB trouxe para nossas vidas e eu louvo a Deus pela IBB, louvo a Deus pelo CFI e gostaria de dizer que foi fantástico servir no CFI na disciplina de cartas gerais. A Bíblia é viva, ela é eficaz, ela é dinâmica, ela é transformadora, ela é o poder de Deus escrito, revelado. E é fantástico isso. E a gente louva a Deus por ser uma ferramenta útil, boa, preparada, afiada nas mãos daquele que quer e pode usar a gente. Então eu gostaria de dizer que em 2018, no CFI, eu encontrei o ensino da Palavra de Deus. Em 2018, você encontrou o ensino da Palavra de Deus? Nós temos tanta gente que frequentaram, só para ter uma ideia, entre EBD e CFI de adultos, só adultos, com exceção das crianças, que também é ensinada a palavra lá e muito, em todas as faixas etárias. Nós tivemos mais de 650 pessoas crescendo no conhecimento da palavra. Se você, de repente, está
aqui caminhando na igreja e você não está crescendo no conhecimento da palavra, eu quero desafiar você a se matricular no CFI. Eu quero desafiar você a encontrar em 2019 muito conhecimento e crescimento na palavra. Sabe, queridos, muitas pessoas que andam, caminham por aí e o alimento do conhecimento deles se limitam àquilo que de repente é pregado no domingo. Nós não podemos nos limitar a isso, nós precisamos crescer. E quando nós pensamos no crescimento da palavra, também temos duas dimensões, que envolve o meu período devocional com o Senhor. Nós temos o Clube da Bíblia. Se você não se inscreveu ainda há tempo. Eu não consigo ler a Bíblia toda num ano, começo com o Novo Testamento. A primeira vez que eu li foi o Novo Testamento. Depois eu fui para a Bíblia toda. E é especial porque... E aí você vai repetindo e todo ano, e eu estou lendo de novo, já estou lá em Levíticos. Eu comecei antes ali, há uns 30 dias atrás, e eu estou em Levítico lá, e é interessante como Deus começa a falar coisas que eu não tinha percebido antes. E é assim, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela nos abençoa. Sabe, quando nós decidimos conhecer mais a palavra, nós não estamos tratando somente de um aumento ou acúmulo de informações. Não. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais aumenta a nossa capacidade de tomar decisões. Quando você faz o seu planejamento, firmado na palavra, eu quero te dizer que a possibilidade de ser bem-sucedido é muito maior. Porque eu estou sensível, eu estou conhecendo o que Deus espera de mim. Neemias, lá no capítulo 9, 3, ele diz lá: ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Neemias, no projeto, no planejamento de reconstrução do muro, ele incluiu a oração, a leitura da palavra, além da oração. Neemias orou, planejou, mas envolvia também o conhecimento da palavra. Quantas pessoas encontraram em 2018 crescimento no conhecimento da palavra? E eu quero desafiar você a incluir no seu planejamento: eu vou crescer na palavra esse ano. Eu vou ler a Bíblia toda nesse ano. Eu vou ler o Novo Testamento nesse ano. Eu vou me matricular no CFI. Eu vou fazer o quê? Quando nós olhamos ali Neemias, através da palavra, ele conheceu qual o significado daquele muro, quem que era o povo de Deus, como é que esse povo estava sendo humilhado ali. E as Escrituras trouxeram respostas que ajudaram no planejamento. Conhecer a palavra é fundamental para que você conheça a vontade de Deus e que você consiga afirmar o seu planejamento em cima das Escrituras. Quando você estabelece metas e planos em cima dessa verdade, queridos, não tem erro. Essa palavra funciona. Há mais de 20 anos eu tenho visto como essa palavra funciona, como os princípios do Senhor funcionam. Os nossos planos, a palavra nos diz que o nosso coração é muito enganoso. E às vezes nós fazemos os planos olhando somente para os nossos desejos e aquilo que nós achamos que é o ideal. Mas nem sempre o nosso ideal é plano de Deus. Mateus 22, 29, o Senhor Jesus nos afirma. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras possibilita experimentar a revelação dos planos de Deus no processo de crescimento. Será que você consegue pegar os seus alvos e colocar aqui, aonde que a palavra de Deus entra aqui? Eu vou filtrar os meus planos na palavra do Senhor. Será que aqueles alvos que você está estabelecendo para 2019 estão de acordo com a palavra? Pegue aí, de repente você vai anotar ali como que a palavra de Deus vai fazer parte do teu planejamento em 2019. Coloque aí. Coloque e estabeleça esse princípio maior do conhecimento da palavra.
Queridos, e um terceiro ponto que eu quero destacar. Então, nosso planejamento, seja no planejamento ou na execução, nós precisamos orar, buscar a presença do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra. E nós precisamos também se envolver no processo discipular. Porque o processo discipular, ele apoia nos ajustes da execução dos planos e na prestação de contas. Quando eu sou discipulado, eu presto contas para alguém, eu revejo o meu planejamento, fica muito mais fácil ir fazendo os ajustes e reavaliando as minhas metas. Vamos ver o testemunho da irmã Mônica, o que ela encontrou com relação ao discipulado nesse ano de 2018. Este ano, eu conheci a IBB, comecei a frequentá-la, comecei a participar dos pequenos grupos e no segundo semestre iniciei o discipulado. A Elis foi minha discipuladora e o discipulado iniciei no momento que eu estava com uma dificuldade bem grande na minha vida, questões emocionais, perdida, estava assim passando por um momento bem difícil. O discipulado foi me trazendo mais fé, foi me trazendo conhecimento, fui aprendendo a orar, a pedir a Deus uma orientação, a conhecer o amor de Jesus e que Ele é meu único Salvador, ter confiança em Deus, em Jesus para superar minhas questões. Foi um ano assim, de muito crescimento com o discipulado. O discipulado me trouxe muita orientação, me trouxe o conhecimento do caminho de Deus. E encerramos 2018 com sementes, com uma grande gratidão no coração. Superei muitas coisas, hoje sou uma pessoa melhor, mais feliz, com fé em Deus, conhecendo a palavra de Deus. Então, 2018 foi um ano realmente de recomeço para mim, para a minha vida. E espero em 2019 continuar nesse caminho, continuar com raízes, continuar o discipulado, porque isso foi muito importante para a minha vida. Especial demais, a Mônica vai batizar agora em janeiro. Vai se batizar em janeiro. E conversando com ela, sabe o que o discipulado fez com a Mônica? Ela falou assim: pastor, eu não sabia orar. E com o discipulado eu aprendi a orar. Eu não sabia, eu nunca tinha lido a palavra. E com o discipulado eu fui incentivado a ler a palavra. E nós lemos Lucas. E aí terminou Sementes e eu continuei lendo, porque eu queria saber o que tinha acontecido com Paulo. Mas tanto, uma forma extraordinária, e não foi as lições, foram o cuidado. Ela estava passando por uma crise emocional, como ela compartilhou no vídeo, e aí a Elisângela vem com amor, com cuidado, com caminhar juntos, o chorar juntos, ajuda ela a superar, ajuda ela a enfrentar, ajuda ela a buscar esperança, encontrar crescimento, encontrar novidade de vida através do discipulado. E sabe, quando eu olho para a Mônica, muitas pessoas encontraram crescimento através do discipulado. Muitas pessoas alinharam os seus sonhos através do discipulado. Como é que o discipulado fez parte da sua vida em 2018? Eu experimentei uma experiência muito extraordinária, também que envolve esse processo discipular. Em um dos planejamentos estava fazer um curso, fazer alguma coisa fora. E o projeto inicial era uma semana, eu que estava no planejamento. Aí, de repente, de uma semana, ele muda o prazo e, de repente, na caminhada discipular, eu sou desafiado a dar um passo um pouquinho mais longe. E dentro dessa orientação do discipulado, onde o meu discipulador me ajuda a interpretar a realidade, e me ajuda a enxergar algumas dimensões que eu não estava enxergando, eu consigo alinhar o meu planejamento. E a hora que eu passo por esse processo, eu olho para trás, como Deus é extraordinário. Porque Ele usou a vida do meu discipulador para me motivar, para me incentivar e para alinhar o meu sonho. Sabe, o discipulado nos ajuda a fazer ajustes na execução dos planos e dos alvos. O discipulado nos ajuda a enxergar quando nós estamos indo para um caminho que está muito no limite de cair numa quebra de um princípio. O discipulado nos ajuda a perseverar quando as pessoas falam: desista desse sonho
isso não vai dar certo. Esse teu plano, deixa de lado. Quando você está caminhando com alguém, essa pessoa vai te ajudar a falar assim: nós vamos prosseguir, nós vamos orar, nós vamos sonhar. É muito especial quando nós caminhamos na vida discipular. Essa semana que passou, eu tive o privilégio de visitar um casal que tiveram bastante dificuldade para ter filhos. Sabe, eu no processo discipular com aquele casal, eles já tinham tido 3 abortos. E de repente chegou um momento que eles estavam querendo desistir. E eu falava assim: nós vamos orar, nós vamos continuar clamando. É um sonho, é um plano. E eu creio que está no coração de Deus. Vamos orar. Vamos prosseguir, não desista. E algumas vezes eles chegavam: não desista. E de repente a gravidez vem. E nasce a bênção prometida do Senhor. E nós conseguimos chorar e nos alegrar nessa última semana. Queridos, é extraordinário como o discipulado faz uma diferença. E o discipulado envolve o crescimento em casa. Eu discipulo meus filhos. Eu e a minha esposa, nós temos uma caminhada juntos. Mas também envolve um discipulador. Aquele líder de pequeno grupo. Aquela homem ou mulher confiável que você caminha junto. Homem com homem, mulher com mulher. Ou casal. Mas que caminham juntos com o objetivo de edificação mútua. De crescimento. Quando nós olhamos Neemias, certamente ele não foi para a construção do muro sozinho. Ele conversou e quando nós olhamos lá no capítulo 2, versículo 18, ele diz ali, ele desafia aquele povo, e a palavra que ele dá para aquele povo, a parte final diz ali: e se encorajaram para esse bom projeto. Neemias, ele dá uma palavra de encorajamento. O discipulado, ele vem para encorajar, ele vem para nos fazer crescer. Se no teu planejamento não está incluído o discipulado, eu quero desafiar você a colocar. Em 2019, eu vou encontrar aqui na IBB um discipulador. E eu vou crescer na caminhada juntos. Através da oração, através do conhecimento da palavra, através do discipulado. Filipenses 3,17 nos diz lá: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Quando você tem uma caminhada discipular regular, com um discipulador confiável, onde você pode prestar contas e ter orientação e ajuste dos planos, você será muito mais bem sucedido. Deus quer revelar sua vontade a cada um de nós, mas para isso nós precisamos estar disponíveis. Discipulado envolve disponibilidade, intencionalidade. Pagar o preço para investir num relacionamento discipulador é tão extraordinário, porque é um preço bem pago, porque o retorno é extraordinário. Queridos, nessa noite, você vai estar trabalhando nesse planejamento e de repente você vai levar esse boletim para casa e você vai preencher esses alvos e amanhã você vai estar aqui. Nós vamos entrar em 2019 colocando todos esses planos diante do Senhor. Mas que você possa iniciar esses planos colocando na base os princípios essenciais para um bom planejamento, segundo o coração de Deus, que envolve oração, que envolve conhecimento da palavra e que envolve discipulado. Você pode fechar seus olhos? Não sei como é que Deus trabalhou essa mensagem no seu coração. Não sei se você tem a prática de fazer um planejamento, de estabelecer alvos. Mas diante de tudo que vimos, o desafio do nosso coração é fazer um planejamento de 2019 observando a base essencial, que envolve a oração, conhecimento da palavra e o discipulado. Quando nós observamos essas áreas do nosso planejamento, nós somos capacitados a manter vivos os sonhos de Deus para as nossas vidas. É onde nós conseguimos reconhecer a dependência total do Senhor. Queridos, Deus tem um grande projeto para a sua vida. Eu quero desafiar você a não deixar que as oportunidades passem por falta de planejamento. Passem por falta de planejamento. Por falta de intimidade e sensibilidade diante do Senhor.
Mateus 6,36 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quando você obedece esse princípio, seus planos alinhados com o plano de Deus serão bem-sucedidos. Eu queria que você estivesse colocando o teu coração diante do Senhor. O que você precisa mudar nos seus planos de 2019? Eu quero primeiramente colocar um desafio para você que está aqui nessa noite e você está ouvindo falar de um planejamento que envolve oração, que envolve conhecimento da palavra, que envolve discipulado, mas de repente você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero desafiar você no primeiro planejamento, que já tem uma execução imediata aqui nessa noite, é você reconhecer que você precisa do Senhor Jesus para conduzir a sua vida. Chega de conduzir a minha vida do meu jeito. Eu quero conduzir na presença do Senhor, na dependência do Senhor. Se Deus está falando ao teu coração, eu quero desafiar você a fazer uma oração, você e o Senhor, dizendo: Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu errei tanto nesse ano de 2018 e eu quero começar 2019 diferente. Eu quero começar 2019 entregando a minha vida e o controle da minha vida ao Senhor. Ore você e o Senhor aí, reconhecendo que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e que você precisa sim entregar a sua vida a Ele. Enquanto toda a igreja está orando, você fez essa oração? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Desse lado, alguém levantou? Alguém está tomando essa decisão nessa noite? Lá atrás, essas duas jovens ali, graças a Deus, pode baixar. Glória a Deus. Você que tem caminhado com o Senhor Jesus e esse ano de 2018 está terminando, e ao você olhar pelo retrovisor e fazer uma avaliação, você percebeu que você não experimentou tanta intimidade como deveria, que você não orou o quanto deveria, que você não leu a palavra o quanto você gostaria, que você não caminhou uma caminhada discipular como você gostaria de fazer. De repente você colocou aqui planos e alvos diante do Senhor. Eu quero desafiar você a fazer uma oração também aí, dizendo: Deus, me ajude, que 2019 eu possa experimentar algo diferente, de intimidade com o Senhor. Eu não quero viver meia boca, eu quero viver plenitude da presença do Senhor. Faça essa oração com o Senhor. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria desafiar vocês que levantaram a mão e que estão tomando uma decisão nessa noite. Eu queria que você viesse aqui à frente, mas eu queria que você pegasse esse cartãozinho que está na frente, laranja, vem com ele. E você que está tomando uma decisão de colocar os teus sonhos e planos, de aumentar a tua intimidade com o Senhor, você também vai vir aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando, clamando e colocando diante do Senhor os seus sonhos. Vamos ficar de pé? Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente, traga seus alvos aqui, traga esses alvos que você escreveu, coloque aqui diante do Pai. Nós vamos terminar esse tempo orando e clamando e consagrando esse tempo diante do Senhor. Seu lugar, vem aqui à frente, você que levantou a mão, tomando uma decisão, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor.
eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Queridos, nós vamos orar. Eu queria desafiar você que está tomando uma decisão nessa noite. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos terminar esse tempo orando e colocando diante do Senhor. De repente você vai pedir para alguém que está do seu lado vir junto contigo. Mas eu quero desafiar você a estar aqui. Nós vamos cantar mais uma estrofe e nós vamos orar. Você tomou uma decisão hoje? Vem aqui à frente, nós vamos terminar esse tempo orando na presença do Senhor. Vamos cantar mais uma estrofe. Sai do seu lugar. Contigo vou por onde precisa, e se eu confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Muito obrigado porque a palavra do Senhor nos promete que o Senhor conhece, o Senhor sabe os planos que tem para nós. Nós queremos estar sensíveis à sua voz, nós queremos planejar e sonhar os sonhos do Senhor. Deus, eu coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que levantaram as suas mãos, tomando uma decisão ao lado do Senhor. Confirma no coração deles essa decisão. Nos ajude como igreja a poder apoiá-los, a poder ajudá-los a crescer e a experimentar nesse próximo ano crescimento, intimidade, conhecimento da palavra. Deus, nós como igreja queremos ver nesse ano de 2019 um grande avivamento entre nós. Nos ajude, Senhor, que nós possamos ter irmãos envolvidos cada vez mais nesse projeto de orarmos mais, de buscar intimidade através da oração. Deus, que nós possamos ter irmãos e irmãs que cresçam no conhecimento da palavra através do CFI, através das EBDs, através do estudo do discipulado. Deus, o desejo do nosso coração é sermos cada vez melhores discípulos do Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos faz melhores discípulos, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos nos acomodar como estamos, mas que possamos experimentar o melhor do que hoje.
que possamos experimentar um crescimento diante do Senhor. Abençoe, Deus, cada vida que está aqui nessa noite, cada família, cada irmão e irmã que está assistindo pela internet, que nós possamos ver um grande mover do Senhor nos nossos corações, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.